Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos textos, olha, mais intensos e até difíceis da profecia bíblica, o capítulo 7 de Ezequiel. A coisa aqui é séria. Escrito lá durante o exílio na Babilônia, o profeta lança um olhar super duro para a terra de Israel, sabe? Ele anuncia um juízo que está vindo e vindo com tudo, sem meias palavras. A urgência nossa, é para agora. E essa frase que vai e volta no texto com umas leves variações, ela funciona quase como uma batida, sabe? Fica martelando, martelando a mesma ideia na cabeça. O fim não é uma coisinha lá longe, não. É uma certeza. E olha, já tá batendo na porta. Ok, para a gente conseguir entender essa mensagem tão forte, vamos organizar a nossa análise em 4 pontos, beleza? Primeiro, a gente vai ver a proclamação do fim. Depois, vamos entender as razões dessa ira toda. Em seguida, o texto descreve um colapso total da sociedade. É impressionante. E por último, a gente vai ver qual era o propósito por trás de toda essa catástrofe. Então vamos lá para a primeira parte. A mensagem aqui é clara, é direta. O fim chegou. É inevitável, é total. E uma coisa que chama muito a atenção é a repetição. Sabe, pode parecer estranho, mas não é um erro, longe disso. É uma técnica muito poderosa para criar aquela sensação de cerco, sabe? De que não tem para onde correr. A profecia vai insistindo, aumentando a intensidade para deixar bem claro, o juízo é real e está acontecendo tipo agora. Olha só o ritmo que o texto constrói. Primeiro, ele joga essa afirmação, bem direta. E logo em seguida, para não deixar dúvida, ele reforça, invertendo as palavras para dar ainda mais peso. E para fechar, ele define o tamanho do problema. Isso não é uma coisinha local, não. Atinge tudo. Como diz o texto, os 4 cantos da terra. A palavra-chave aqui é totalidade. Certo? Se o fim é tão certo e, vamos combinar, tão pesado assim, a pergunta que não quer calar é: mas por quê? Por que essa destruição toda? E o texto não foge da pergunta, não. Pelo contrário, ele apresenta uma acusação bem clara contra a nação. O motivo são as chamadas abominações. Esse termo se refere a pecados, a transgressões tão graves, tanto socialmente quanto religiosamente, que a terra mesma ficou corrompida, sabe? E isso teria provocado a ira divina. Ou seja, o juízo não é algo aleatório que veio do nada. É apresentado como uma consequência direta das ações do povo. E o capítulo é bem específico. Olha só, ele aponta para a soberba, o orgulho, que o texto diz que reverdeceu como uma erva daninha. Aponta para a violência, que estava em todo lugar, para os crimes de sangue que manchavam a terra. E, claro, a idolatria, onde o povo pegava suas coisas preciosas e transformava em imagens das suas abominações. E isso tudo nos leva para a terceira parte da nossa análise, o colapso da sociedade. A consequência disso tudo é o desmoronamento completo de tudo. Não é só uma guerra perdida, gente. É a desintegração da realidade como se conhecia. O texto pinta um cenário de pânico, de desespero, onde simplesmente não existe mais lugar seguro. É quase um estudo da psicologia de um povo que está debaixo de uma ameaça da qual não dá para escapar. O versículo 15, por exemplo, é bem direto. Quem está no campo morre pela espada. Quem está na cidade é consumido pela fome e pela peste. Não tem para onde fugir. A geografia não salva ninguém. Mas essa ruptura, ela vai além da segurança física. Ela atinge o coração da economia, que simplesmente perde todo o sentido, se torna irrelevante. É impressionante como o texto anula a lógica do mercado. O versículo 12 diz que quem compra não deve se alegrar e quem vende não deve ficar triste. Pensa bem, por quê? Porque no meio de uma catástrofe iminente, comprar e vender perde totalmente o sentido. A ideia de propriedade vira uma ilusão. E essa imagem do versículo 19 é uma das mais fortes de todo o capítulo. A riqueza, aquilo que as pessoas lutaram tanto para ter, é literalmente jogada na rua, como se fosse lixo. O ponto central é exatamente esse. O texto está dizendo que, na hora do aperto, no dia do juízo, nem prata nem ouro, nada disso vai salvar ninguém. A riqueza material se mostra completamente inútil, incapaz de resolver até a fome, a necessidade mais básica. E com isso, a gente chega na nossa parte final. Depois de descrever toda essa destruição, o texto finalmente revela o seu propósito. Sim, existe uma razão teológica por trás de toda essa ruína. A pergunta que fica no ar é: se tudo está desabando, qual é a lição que se aprende no meio dos escombros? E a resposta vem quase como um refrão no texto. O objetivo final não é só castigar,
É, na verdade, um tipo de reconhecimento. Um reconhecimento forçado que não dá para negar. É a ideia de que a revelação, o entendimento, às vezes vem pela catástrofe. Essa frase, que se repete de várias formas, é o ponto alto da mensagem. No meio da desolação total, quando todas as outras certezas, sabe, riqueza, segurança, os líderes, quando tudo isso falhou, uma única verdade se impõe: o reconhecimento da soberania do Senhor. E soberania aqui quer dizer o quê? A autoridade, o poder supremo, que não dá para contestar. E assim a gente fecha o arco de Ezequiel 7. Começa com aquele anúncio implacável do fim, depois detalha os porquês, descreve o colapso total de uma sociedade e termina com essa revelação bem sombria, a de um conhecimento que só chega quando todo o resto já se foi. E essa nossa análise de hoje termina com uma pergunta que o próprio texto nos provoca a fazer, para a gente pensar mesmo. O que significa quando o conhecimento, quando a gente entende as coisas de verdade, não vem na paz, não vem na prosperidade, mas nasce diretamente da ruína?